Débora Cruz, eu sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates e terapeuta holística. Hoje eu tô aqui através do canal da NEP para trazer à tona um tema muito pertinente que é sobre saúde na quarentena e dar ênfase aos cuidados que nós devemos tomar para prevenir dores na coluna e para manter a boa saúde da nossa coluna. Eu separei aqui 5 tópicos para falar com vocês que dizem respeito à nossa saúde. E é sempre bom destacar que não adianta apenas saber. Saber esses 5 pontos é muito importante, porém é preciso colocar em prática. E aqui vai uma dica: não é só para fazer isso durante a quarentena, leve isso para sua vida, você vai viver melhor, com mais qualidade e você vai evitar diversos problemas que acometem a coluna. Bom, dentre esses 5 tópicos que eu falei, que separei aqui para vocês, eu vou contar que 2 não são apenas sobre a saúde da nossa coluna. Eles estão relacionados com a coluna, porém, eles abrangem uma parte mais integral da nossa saúde. Eu já vou explicar o que é isso. E 3 outros tópicos são sim a respeito da nossa coluna, né? O que a gente pode fazer diretamente relacionado à coluna, e vocês podem levar isso também para as outras regiões do corpo de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre os tópicos referentes à saúde da coluna, que é o que vai ter maior ênfase nesse vídeo a pedidos. Sei que muitos de vocês aí em casa já estão se sentindo um pouco enferrujados, estão sentindo falta do Pilates, e a gente sabe o quanto isso tem um impacto na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Mas não vou falar aqui nenhuma grande novidade para quem faz Pilates, tá? Vou só relembrar, reforçar alguns pontos e dar algumas dicas importantes aí, coisas que vocês já estão cansados de ouvir durante as aulas. Mas vamos lá. O primeiro tópico é sobre as posturas que a gente vai adotando durante o dia a dia. Muita gente parou de trabalhar, tem passado mais tempo em casa, e aí acontece aquele fenômeno do sofá, que é passar muitas horas no sofá, vendo televisão, ou muitas horas até deitado. Pessoas que estão agora desenvolvendo alguma habilidade, seja costurar, cozinhar, e que também estão passando muitas horas em uma mesma postura. Qual é o problema em si de ficar muito tempo numa mesma postura? É que você pode fazer o seguinte teste. Se eu falar para você se arrumar, ajeitar a sua postura aí onde você está me assistindo, você vai se alinhar, de repente vai contrair o abdômen, colocar a sua coluna mais alinhada, mas você não vai sustentar isso por muito tempo, porque conforme a gente vai relaxando, entrando numa zona de maior conforto postural, a gente começa a adotar padrões que não são os ideais. Principal padrão adotado por quem está no sofá ou muito tempo em uma poltrona ou cadeira, dá uma escorregadinha, e aí a gente tem o nosso sacro, que é o final da nossa coluna, ali embaixo da lombar, e a gente costuma fazer o quê? Sentar em cima dele toda vez que você está encostado na sua poltrona, na sua cadeira, e você desce um pouquinho. Para muitas pessoas isso dá até um certo alívio, mas você está forçando a sua coluna. Isso é muito comum, então é importante se policiar o tempo todo para que isso não ocorra. Segunda coisa muito, muito comum que a gente faz de errado em relação às posturas. Quando a gente está fazendo alguma atividade, aí eu vou falar especificamente para as pessoas que estão cozinhando mais, é importante que a gente esteja atento à altura do que a gente está manuseando. Por exemplo, se você está cortando legumes numa superfície que é muito alta, de repente você está tensionando o seu ombro, e aí você faz um movimento ali repetido,
Se você não tem prática em cozinhar e está cozinhando para sua família, pode ser que você esteja fazendo durante muitos minutos consecutivos, você vai gerando uma tensão na região cervical. Então, é sempre importante a gente estar atento à altura que a gente está manipulando as coisas, né? E isso faz muita diferença na saúde da nossa coluna, porque você faz isso não uma, nem duas, mas muitas vezes. E a gente já está numa quarentena e num distanciamento social que dura mais de um mês. Então, imagine alguém que esteja cozinhando todos os dias. A pessoa já está mais de 30 dias diariamente adotando uma postura que não é adequada. Ainda falando da turma que fica no sofá assistindo televisão, a gente pode também destacar algumas pessoas que têm uma poltrona de preferência que não está centralizada com a TV. Então, se a sua poltrona fica mais num lado, mais no outro, se a televisão está num lugar em que você precisa rodar o seu tronco, a sua cabeça para assistir, atenção, porque se você senta sempre no mesmo lugar, você está reforçando uma rotação sempre para o mesmo lado. E aí vale a pena trocar um pouco o lado do sofá. Falando em lado do sofá, outra dica aí para quem está adepto ao sofá. Se você senta sempre numa quina, a tendência é que você apoie nessa quina. E aí vale muito a pena trocar de lado vez ou outra, não ficar o dia todo do mesmo lado, porque isso reforça muitas vezes um padrão de escoliose que já é o seu. E aí você prefere aquele lado porque gera um conforto justamente por estar mais alinhado com a escoliose, que é um desalinhamento da coluna. Você fica mais neutro ali na sua zona de conforto. Então atenção a isso, porque são coisas muito sutis que a gente repete por horas a fio e isso faz uma enorme diferença com o passar do tempo. Falando ainda sobre postura, atenção para não ficar muito tempo na mesma postura. Você vai sentar para ver um telejornal ou no computador, você vai ver um filme, ler um livro, tudo bem, só não fique tempo demais fazendo a mesma postura. O que isso quer dizer? Se você começou a ler um livro, lê durante 1 hora, faz uma pausa, se alonga nesse intervalo, vai até a cozinha, bebe um copo d'água, se espreguiça, para só depois retornar. Se você está assistindo uma série, não maratona sem parar. Entre um episódio e outro, levanta, estica o corpo, movimenta as pernas, isso é importante, porque quando você voltar, você vai se lembrar de novamente se colocar numa posição mais favorável, menos largada. Muito cuidado para quem está com o celular a maior parte do tempo. Quando a gente segura o celular, a gente faz uma coisa que é errada, que a gente não leva o celular na altura dos olhos. A gente desce a cabeça e fica ali. E isso força a nossa cervical, a nossa cabeça pesa. E isso contrai a musculatura. Se você passa horas mexendo no celular com a cabeça baixa, você acaba criando um padrão que não é adequado. Então, sempre fique atento a isso. Tudo que é em excesso, passou tempo demais fazendo a mesma coisa, não vai ser bom para a sua saúde. Fique muito atento a isso. Agora eu vou falar sobre alongamento. Todos vocês que fazem pilates sabem o quanto é importante alongar. Não sei se além de saber, vocês estão praticando alongamento. Aqueles alunos que estão participando do nosso programa de exercício, com certeza estão se alongando. Mas alongar 3 vezes por semana durante a quarentena basta? Vou dizer que é melhor do que não alongar. Mas o ideal seria que todos vocês se alongassem diariamente. Entenda que
é preciso que a gente coloque algumas prioridades dentro dessa quarentena. A gente pode ter um monte de ideias, ou a gente pode estar morrendo de tédio e não querer fazer nada, mas a gente precisa estabelecer prioridades. E uma dessas prioridades deveria ser cuidar da nossa saúde. E aí entra o alongamento. É muito importante que vocês se alonguem. O alongamento, ele faz com que o nosso corpo consiga relaxar um pouco mais. A gente está passando por um momento de grande tensão. Se você está assistindo aos noticiários, com certeza, assim como eu, você fica tenso. Quando a gente fica tenso, a gente contrai. É quase que uma coisa involuntária. Você está assistindo ao noticiário, tem um monte de notícia que é ruim, que te preocupa. Você vai ficando aqui, ó, cada vez mais tenso, mais tenso, mais tenso. E aí, uma hora, você precisa relaxar. Para você não ir dormir com essa tensão, para você não acumular tensão com a do dia anterior. O alongamento possibilita que a gente desfaça essa zona de tensão, principalmente os alongamentos cervicais. Outro tipo de tensão que a gente pode relaxar é a tensão, justamente, que eu já falei, postural. Você passou muito tempo com a perna dobrada, sentado numa cadeira, numa poltrona ou sofá. É importante esticar a perna. Estica lá na frente, puxa a ponta do pé para você. Por quê? O nosso corpo, ele se adapta muito rapidamente aos estímulos que a gente dá consecutivamente. Então, se você, de uma hora para outra, você que fazia muita atividade física, ia no pilates, ia numa academia, fazia hidroginástica, enfim, tinha o seu dia a dia de trabalho que envolvia se locomover, fazer outras coisas. Se você de uma hora para outra fica em casa e aí não se movimenta tanto quanto antes, o corpo começa a entrar numa zona perigosa de conforto. Ele acaba achando que aquilo ali vai ser o seu novo normal. E todo mundo sabe e tem fé que é só um período em que a gente vai ficar mais confinado. Mas isso vai passar. E quando passar, a gente não quer voltar todo enferrujado. A gente não quer voltar sentindo dor para fazer tudo, para subir escada, sem conseguir botar um sapato no nosso pé, sem dor na coluna. Então, é muito importante, escuta o que eu tô te falando, é muito importante que você se alongue todos os dias. Que horas, Débora? De manhã, assim que você acordar, é um ótimo momento. Por quê? Abrir o olho, não precisa nem levantar, para não ter desculpa de que esqueceu. Já começa, tá ali deitado? Abraça uma perna, traz ela aqui, ó, próximo ao peito. Segura um pouquinho, sem prender o ar, faz isso com a outra, faz com as duas. Vira de lado para levantar da cama. E aí, sentado na sua cama, alonga aqui, ó, o pescoço, puxa para um lado, puxa para o outro, olha lá para cima, vira a sua cabeça de um lado para o outro. Isso tudo, gente, ajuda a prevenir uma série de problemas. Você alongar diariamente a sua cervical é sim um tratamento preventivo para você não ter torcicolo. E você só lembra o quanto é ruim ter torcicolo depois que ela chega. E aí não tem jeito, tem que alongar, é chato, dói, muitas vezes a gente tem que tomar remédio. Então por que você não começa a partir de hoje? Eu não sei a hora que você está vendo o vídeo, mas eu recomendo que você não deixe nem para amanhã. Coloca como prioridade cuidar da sua saúde e põe lá no topo desses cuidados o alongamento diário. Antes de dormir também é um ótimo momento. E é legal a gente estabelecer assim mais ou menos uma etapa do dia, né? Não um horário, porque você pode acordar em horas diferentes ou dormir em horas diferentes, mas estabelecer um período em que você coloque aquilo como uma tarefa a ser feita. Porque assim você ajuda o seu corpo a se lembrar de fazer aquela tarefa e aquilo vira um hábito. Se todos os dias, antes de você dormir, você se alongar,
depois de um certo tempo, você vai sentir falta de alongar e o seu corpo automaticamente vai te fazer lembrar de alongar. Tem um estudo muito interessante que fala que para você adquirir um novo hábito, você precisa passar por um período de mais ou menos 30 dias fazendo aquilo sem interromper, né? Durante 30 dias seguidos fazendo, que aquilo ali vai virar um hábito. Então, seu corpo vai se adaptar. No início é difícil, o corpo reclama, a gente tem preguiça, esquece. Não pode esquecer. Coloca isso como uma prioridade. Alongue-se. Outro alongamento muito importante é o de lateral, ó. Trazer aqui pro lado e voltar. Essa região aqui das costelas é a nossa região torácica. A gente fala da coluna cervical, torácica e lombar. O meio da coluna é uma região que a gente às vezes pode sentir um certo incômodo, então é muito legal a gente alongar lateralmente também, tá? Eu falei da cervical e da lombar porque muita gente apresenta mais sintomas nessas regiões e, por exemplo, o movimento de ir lá no chão, botar as mãos no chão, movimento super importante porque é funcional. Movimento funcional é tudo aquilo que é necessário no nosso dia a dia, aquilo que é importante pra gente. E a gente faz muito esse movimento de ir ao chão, quando cai alguma coisa a gente precisa pegar. Enfim, quando tem uma sacola de mercado no chão, você vai pegar, você abaixa. E para não travar nesses momentos, é legal que você inclua também esse movimento de ir lá embaixo e voltar, como a gente faz no Pilates, enrolando e desenrolando a coluna aí na sua série de alongamentos. Terceiro ponto aqui que eu destaquei ainda referente a cuidados com a coluna é sobre os exercícios. Para aqueles alunos que têm feito o programa de treinamento, né, de exercícios online, vocês já estão se exercitando. Eu sei que durante essa quarentena muitas vezes a gente perde um pouco o foco, perde o ânimo, mas, gente, fazer exercício é manter a nossa saúde em um estado bom. Vou dar um recado muito especial para as pessoas da terceira idade que estão vendo esse vídeo e também para todas aquelas que têm parentes com mais idade, amigos com mais idade, que é o seguinte, uma explicação rápida aqui. As pessoas com mais idade, elas perdem massa muscular, elas perdem músculo mais rapidamente. Talvez todo mundo conheça a história de uma senhorinha ou um senhorzinho que foi internado, que antes estava bem, fazia tudo, foi hospitalizado e após passar algum tempo no hospital, volta completamente fragilizado, debilitado, a ponto de nunca mais ser o mesmo. Por que isso acontece? O jovem, ele tem uma capacidade de manter a massa muscular maior do que os idosos. Então, para uma pessoa que tem mais idade e que fique muito tempo, vamos botar aí uma semana para um idoso, tem um peso metabólico diferente, né, nessa questão de massa muscular. Se o idoso fica uma semana sem praticar exercício físico, sem sair, fica só restrito à área de casa sem fazer exercício, ele vai ter uma perda muscular muito maior e muito mais significativa do que um jovem. E aí tá a grande questão que não parece justa, mas que acontece. O jovem muitas vezes vai conseguir recuperar, o idoso não. Então, como a gente pode driblar isso? Fazendo exercício pelo menos 3 vezes por semana, mas o ideal é que todos os dias você se exercite um pouco, para você não perder massa muscular. E agora pensando lá na saúde da coluna, o que é mais importante em termos de exercício para prevenir as dores na coluna? É o fortalecimento de musculatura que auxilia
no controle dos movimentos. A gente chama na fisioterapia de músculos estabilizadores profundos. Vou ensinar para vocês agora 3 movimentos que os meus alunos talvez estejam até um pouco cansados de ouvir eu falar durante a aula, que são movimentos que protegem a nossa coluna, principalmente coluna lombar. O primeiro movimento é você contrair um pouquinho o seu abdômen. Quando você põe o umbigo para dentro, como se você estivesse encolhendo a barriga. Sabe quando você está na praia e alguém vai tirar uma foto? Você está de sunga, de biquíni, você dá aquela encolhidinha na barriga. É exatamente isso. Não é uma força muito grande, porém, existe ali uma contração sutil. Esse movimento de encolher a barriga, ele é suficiente para ativar uma musculatura chamada transverso do abdômen. Transverso do abdômen é um músculo que dá uma sustentação aos movimentos. Quando você faz as coisas com ele ativado, o movimento sai mais limpo, sai mais perfeito. E a gente deveria fazer isso o tempo todo. Não é difícil. Você pode estar dirigindo, pensou aqui, ó, botou o umbigo para dentro, tá ativado. Você vai pegar peso no chão, peso lá embaixo, tem que contrair o abdômen. E aí contrai mesmo, não só põe o umbigo para dentro não. Mas tenta, faz isso como um desafio para você. Manter o seu umbigo sempre para dentro, né? Sempre encolhendo a barriga em tudo que você fizer. Depois de um tempo, isso vira um hábito. Você nem precisa pensar, você já começa a fazer e quando você se dá conta já está contraído. Não precisa se preocupar. Ainda falando desses movimentos que são muito importantes. Gente, contração de períneo. As mulheres têm mais facilidade de compreender isso do que os homens. Mas é um movimento para a gente contrair o períneo como se a gente estivesse prendendo o xixi. Imagina quando você está muito apertado para ir no banheiro fazer xixi e você não pode. Então você faz um movimento de prender, tá? Depois, se vocês quiserem, busquem na internet sobre esses músculos. Contração de transverso do abdômen, que foi o do umbigo que eu falei. Contração de períneo, que é só esse movimento sutil. Você também pode fazer em qualquer lugar, ninguém nem sabe que você está contraindo. Tá no trânsito, dirigindo. Trânsito não, que agora nem tem, mas tá cozinhando, tá vendo televisão. Pode fazer a contração de períneo, que é um estabilizador profundo do nosso corpo, do nosso organismo. O terceiro músculo, que você também pode pesquisar, são os multífidos. São músculos que passam rentes à nossa coluna e o movimento é muito sutil, porque ele é um músculo que se antecede ao movimento. Só de você pensar em levantar, ele já contraiu, ele já ficou ativado. Para você ativar os multífidos, basta fazer um sutil movimento bem pequenininho, tá? Atenção aí para a mulherada, de empinar o bumbum. Esse movimento já ativa os multífidos. Faço um de cada vez? Não, o desafio é fazer os 3 juntos. E se eu não conseguir? Aí você faz um de cada vez. Se eu não lembra que você vai fazer lá os seus alongamentos todos os dias? Então coloca essas 3 contrações ali junto com os alongamentos. Se você tem dificuldade de fazer isso, você pode começar fazendo um de cada vez, que é: fica 10 segundos com o abdômen contraído, relaxa, repete, vai fazendo. Períneo, a mesma coisa, tenta ficar alguns minutos, alguns segundos, né? Minutos talvez nem todo mundo consiga. Para algumas pessoas é muito difícil fazer essa contração, mas é uma questão de treino. Você vai conhecendo o seu próprio corpo e vai fortalecendo a musculatura. Inclusive, é muito importante para evitar incontinência urinária. E os multífidos é a mesma coisa. Pode estar deitado, sentado, em pé. Faz o pequeno movimento como se você fosse empinar o bumbum
sustenta e relaxa. Vai fazendo isso, não tem um limite, uma quantidade certa, você pode ir fazendo sempre que lembrar. Se vocês quiserem procurar mais sobre esses 3 músculos, que é um conceito muito usado no Pilates, vocês podem procurar sobre Powerhouse, como se fosse a casa de força do nosso corpo. Por esse nome vocês também vão achar mais informação aí na internet. E agora, como eu havia falado, eu vou abordar aqui 2 pontos que são muito importantes para a nossa saúde na quarentena e que não estão apenas relacionados à saúde da coluna. Por que eu vou abordar pontos que não são apenas sobre coluna? Porque precisamos lembrar que o ser humano é um ser complexo. E como ser complexo, vários fatores vão influenciar no nosso bem-estar e na nossa saúde. O que você pensa, o que você sente, o ambiente em que você vive, tudo isso influencia na sua saúde. Eu vou falar aqui sobre 2 pontos que influenciam diretamente na forma como a gente se sente. O primeiro ponto é o sono. Eu sei que para muitas pessoas tem sido difícil manter a qualidade do sono. E a gente vai para 2 extremos. Primeiro, pessoas que já não conseguem dormir tão bem. E são pessoas que estão com um sono muito interrompido, ou seja, acordam muitas vezes durante a noite. A gente tem o caso de pessoas que não conseguem dormir, que deitam e aí rolam para um lado, para o outro, o sono parece que some, então estão dormindo bem menos. E a gente tem o outro extremo, que é uma galera que está dormindo o dia todo. Eu sei que no começo foi até compreensível, porque a gente tinha aí muita gente com sono acumulado e aproveitou para dormir, mas depois de mais de um mês aí nesse distanciamento social, já não era para ter tanto sono. E aí, nesse segundo caso, qual é a orientação que eu posso dar? Muitas vezes esse excesso de sono está associado com um quadro de depressão. E a gente tem um movimento muito legal de vários psicólogos que estão atendendo virtualmente, online, ao vivo. Você se conecta através do seu celular com o profissional e você tem um atendimento ali. Então, às vezes é importante a gente estar muito atento a isso. Por quê? A depressão, ela pode ter uma origem também bioquímica que vai afetar a nossa saúde de maneira muito incisiva, desregulando hormônios e fazendo que a gente sinta mais dor, a gente fica mais sensível. Então, é preciso tratar isso. Se você está num quadro depressivo, procure a orientação de um psicólogo, porque a depressão pode estar associada também a diversos outros desconfortos, a diversos outros fatores que vão gerar um quadro de piora de dor, de piora de sintoma. Então, até de encurtamento, a pessoa fica mais retraída. É importante tratar aí a raiz do problema. Lógico que alongar, exercitar vai fazer bem, vai ajudar, mas é importante olhar para a raiz do problema. Quantas pessoas que não estão conseguindo dormir, não estão tendo uma noite de qualidade, ou seja, acordam muitas vezes, ficam agitadas, se mexem muito. O que a fisioterapia pode aconselhar para essas pessoas? Tá? A gente está considerando aqui o aspecto de saúde bem integral, né? Mais global. Primeira coisa, a forma como você deita. Importante, a cabeça tem que estar alinhada ao resto do corpo. Se o seu travesseiro for muito alto ou muito baixo, você vai ter um desalinhamento, o que para a coluna não é muito legal. Deita sempre de lado, porque de lado a sua coluna fica melhor posicionada.
Coloca um travesseirinho entre os seus joelhos. Importante lembrar, deitou de lado, dobra as pernas. A gente vai voltar a ficar numa posição que a gente fala que é quase a posição fetal. Então, travesseirinho entre as pernas, travesseiro numa altura adequada. E aí a gente vai abordando aqui, ainda sobre o sono, lembrar que o nosso corpo produz um hormônio chamado melatonina, que muitos já conhecem, que virou uma febre aí de pessoas tomando comprimido de melatonina, mas esse hormônio é produzido naturalmente quando a gente está num ambiente escuro. Então verifique se o seu quarto não tem luzes excessivas entrando ali, ou se a cortina estiver aberta e estiver entrando luz de fora. Crie um ambiente mais tranquilo. E aí é importante que você vá diminuindo o ritmo frenético de informações que você tem recebido conforme for anoitecendo, porque o seu corpo ele entenda que você está num ritmo mais desacelerado, num ritmo mais tranquilo, para que você consiga dormir. Tem um monte de aplicativos aí de meditação, alguns que estimulam uma respiração consciente. Você pode procurar no YouTube que podem te ajudar, né? Se você quiser fazer o teste, não custa nada. Por que eu tô falando de sono nesse vídeo que é de fisioterapia para qualidade de vida? Porque se você não dorme bem, o seu corpo ele não se recupera. Se você fez exercício durante o dia e não tem uma boa noite de sono, seu corpo vai ter dificuldade de se recuperar do exercício. Então isso pode causar dores musculares, fadiga. E se o seu exercício foi muito intenso, no dia seguinte, se você fizer novamente o exercício e o corpo não tiver se recuperado, pode ser que você faça uma lesão, porque o corpo precisa desse período em que a gente está dormindo para se recuperar. Então procure estabelecer uma rotina, colocar um horário mais ou menos aí para você dormir e acordar, para fazer as suas refeições, porque uma boa noite de sono é fundamental para que você tenha uma boa imunidade, uma boa recuperação das atividades realizadas durante o dia. O quinto e último tópico a ser abordado é sobre a alimentação. Eu não sou nutricionista, quem deve dar orientação sobre dieta é nutricionista, mas todos os profissionais da saúde podem dar uma orientação que é muito ampla, que provavelmente você já sabe, como alimentos saudáveis, mais naturais, ricos em fibra, e fuja de alimentos muito gordurosos, ultraprocessados, refinados. Tente manter uma alimentação mais equilibrada. Por quê? A alimentação está diretamente relacionada com o nosso sistema imunológico. Se você tem uma alimentação mais saudável, você vai ter uma resposta do seu sistema imunológico melhor. E quanto à atividade física, se você não tem uma boa alimentação, se você está intoxicando o seu corpo com um monte de fritura, sódio em excesso, açúcar refinado em excesso, você vai ter mais cansaço físico, indisposição, e a sua recuperação pós-exercício vai ser pior, vai ser mais demorada. Então, um desafio que eu deixo para todos vocês é que durante esse período em que a gente está dentro de casa e com muito mais tempo livre, é que vocês comecem a pesquisar alimentos que funcionam de maneira anti-inflamatória, porque esses alimentos anti-inflamatórios consumidos com moderação podem auxiliar no combate a dores que já existem e também funcionar de maneira preventiva para que as dores não apareçam. Então, fica aí um convite para que todo mundo coma melhor, coma saudável, colorido, com mais alimentos naturais e que se informe mais sobre o que vocês estão comendo. Existem alimentos que são mais calmantes, então, para as pessoas que estão muito ansiosas, muito agitadas, vou destacar aí o maracujá. Para quem não está conseguindo dormir,
de repente um suquinho de maracujá possa ajudar. Tem alimentos que são anti-inflamatórios. Quem tá aí com muitas dores, queixas de dor na cervical, dor muscular, procure esses alimentos. É uma boa fonte de saúde natural. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que essas informações sejam úteis, que vocês não apenas fiquem com o conhecimento, mas que vocês implementem a prática, que é o mais importante. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a NEP, que a gente está à disposição, sempre cuidando de vocês em todos os momentos. E agora, mais do que nunca, estamos todos conectados e juntos. E é isso. Até uma próxima!